Em 1º de agosto de 2025, o dia em que o café virou política. Da noite para o dia, Washington impôs uma tarifa de 50% sobre o café brasileiro, o maior exportador mundial. O que deveria proteger empregos americanos acabou incendiando o comércio global. Imagine a cena: 47 navios porta-contêineres carregados de grãos de São Paulo, o suficiente para abastecer lares americanos por 3 meses, pararam nos portos dos Estados Unidos, foram rejeitados e devolvidos ao mar. O resultado? 8 milhões de sacas de café desapareceram das prateleiras em uma única semana. Famílias de Nova York a Los Angeles acordaram com manchetes quase surreais. O fornecimento de café caiu quase 1/3 da noite para o dia. Em apenas 24 horas, as exportações brasileiras despencaram 68%. Os atacadistas se apressaram. Os supermercados aumentaram os preços e o ritual diário de 150 milhões de consumidores americanos de café ficou muito mais caro. O preço do grão, que custava $7 o quilo em julho, subiu para 9 em meados de agosto. Isso significa que uma família média passou a gastar $120 a mais por ano apenas para manter o café da manhã. E isso não é pouco. São mantimentos, gasolina, a lancheira do seu filho. Maria Santos, gerente de exportação da maior cooperativa de café do Brasil, relembra o momento em que o telefonema chegou, às 3h47, horário de São Paulo. Foi como ver uma década de confiança e comércio evaporar em poucas horas. Suas palavras captam o que os números não conseguem: o choque, a descrença e a sensação de que uma ligação vital entre 2 continentes havia sido cortada. Mas esta história não é apenas sobre café. É sobre como a política chega à sua mesa, ao seu bolso, ao seu dia a dia. Sobre como uma única tarifa pode abalar cadeias de suprimentos e redefinir relações entre nações. Enquanto os Estados Unidos fechavam os portos, o Brasil já assinava acordos bilionários em outros lugares. Então, surge a questão: isso foi proteção ou uma ferida auto-infligida? E o que a reação do Brasil significa para as manhãs futuras dos americanos? Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para não perder o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. O choque em Washington foi forte, mas a resposta em Brasília foi ainda mais. Poucas horas após o anúncio das tarifas, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou diante das câmeras: o Brasil não implorará por mercados. Não cederemos à pressão. Suas palavras foram mais que um desafio, foram um grito de independência econômica. O governo agiu rápido. O Ministério da Agricultura lançou um plano emergencial de $5 bilhões em linhas de crédito para exportadores, acelerou licenças para mais de 300 novas empresas e enviou delegações comerciais a 14 países da Ásia, Europa e Oriente Médio. Os resultados vieram quase imediatamente. Em uma semana, o Brasil garantiu acordos preliminares no valor de $8 bilhões com compradores europeus e asiáticos. Navios que antes seguiam para Nova York agora rumam a Hamburgo, Seul e Dubai. O maior produtor mundial de café não recuou, avançou. O impacto social também foi notável. Agricultores de Minas Gerais e do Espírito Santo, responsáveis por quase metade da produção nacional, passaram do pânico ao alívio. Cooperativas que temiam o colapso voltaram a receber pedidos. Investidores internacionais começaram a ver o Brasil como um exemplo de resiliência comercial. Mas, por trás do alívio, uma questão permanece. Ao pressionar parceiros históricos, a política dos Estados Unidos fortalece ou enfraquece suas próprias cadeias de suprimentos? Os efeitos colaterais já são visíveis: custos mais altos para as famílias, perda de influência global e espaço aberto para novos protagonistas. O Brasil fez sua escolha. Não esperará por Washington. Avançará acordo por acordo, nação por nação. A dúvida agora é: quem ganha mais com o vazio deixado pelos Estados Unidos? Enquanto Washington fechava seus portos, Ottawa abria suas portas. O Canadá observou o caos com silêncio estratégico, mas um plano pronto. Sem tarifas, sem teatro político, apenas ação calculada. Quando seu vizinho começa uma briga, você não discute, você se torna a alternativa. Poucos dias após o bloqueio americano, o Canadá ampliou o horário dos portos de Halifax, Montreal e Vancouver, simplificou o desembaraço aduaneiro e aumentou a capacidade de armazenagem. O espaço antes usado para madeira e grãos passou a receber café. A mensagem ao Brasil foi clara: o Canadá faria o que os Estados Unidos não conseguiram. A mudança foi impressionante. Em 2024, o Canadá importava apenas 2,4 milhões de sacas de café por ano. Agora, com nova capacidade, está pronto para absorver mais 4 milhões, movimentando mais de $3 bilhões. De comprador secundário, tornou-se uma tábua de salvação.
Os efeitos econômicos se espalharam rapidamente. Varejistas de Toronto e Vancouver garantiram contratos de longo prazo, mantendo preços estáveis enquanto supermercados americanos enfrentavam aumentos. Cafeterias de Montreal exibiam orgulhosamente grãos brasileiros, enquanto as dos Estados Unidos lutavam para explicar por que os lattes custavam mais a cada semana. Para o Brasil, o Canadá tornou-se mais que um cliente, uma porta de entrada para o mercado norte-americano mais amplo. Não se tratava apenas de comércio, mas de estratégia. Ao intervir onde Washington tropeçou, Ottawa reforçou sua imagem como parceira confiável. O contraste não poderia ser mais evidente. Um país puniu seus consumidores com tarifas, o outro protegeu seu mercado com planejamento. E, nesse processo, o Canadá ganhou não apenas café, mas também influência. A questão agora é inevitável. Se o Canadá consegue transformar o café em uma vitória estratégica, o que acontecerá quando as apostas forem ainda maiores? 15 de setembro de 2025, Toronto. O que começou como um choque comercial terminou em uma cerimônia de assinatura que reescreveu o mapa global do café. Brasil e Canadá firmaram um acordo de 12 bilhões de dólares por 7 anos, um pacto que não apenas transformou mercados, mas também redefiniu alianças. Os termos eram ousados. O Brasil se comprometeu a entregar 2 milhões de sacas de café por ano a um preço fixo, protegendo o Canadá das oscilações que abalavam os consumidores dos Estados Unidos. Em troca, Ottawa dobrou sua infraestrutura de importação, ampliando portos e capacidade de armazenamento para garantir o fornecimento. Para selar a parceria, o Canadá ofereceu 4 bilhões de dólares em linhas de crédito aos agricultores brasileiros, permitindo a modernização da produção e aprofundando os laços no hemisfério. Mas o acordo foi além do grão, construiu pontes. Foi criado um corredor de transporte direto entre Santos, Montreal e Vancouver, reduzindo o tempo de trânsito e contornando os tradicionais pontos de entrada nos Estados Unidos. Ambos os governos se comprometeram a investir em pesquisa e desenvolvimento conjuntos em agricultura sustentável, com laboratórios em São Paulo e Ottawa colaborando em produtividade, conservação do solo e resiliência climática. De uma só vez, o café tornou-se plataforma para inovação verde e cooperação global. Os resultados foram imediatos. O Canadá saltou para o segundo lugar entre os maiores consumidores de café do Brasil, ultrapassando Alemanha e Itália, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, por enquanto. Para o Brasil, o acordo trouxe estabilidade e diversificação. Para o Canadá, influência e prestígio no comércio global. O simbolismo era claro. Enquanto Washington escolheu o confronto, Ottawa escolheu a colaboração. Onde tarifas criaram escassez, a diplomacia construiu abundância. Enquanto as famílias americanas enfrentavam choques de preços, os consumidores canadenses tinham seu café garantido pelo maior acordo da história do país. As implicações financeiras foram profundas. Bilhões em contratos de longo prazo sustentaram empregos nos dois países. O novo corredor ligou a América do Sul diretamente à porta de entrada norte do continente. Analistas alertam: isso é mais do que uma vitória comercial, é uma declaração geopolítica. Se o café é capaz de reestruturar alianças, o que acontece quando commodities maiores, como energia, minerais e tecnologia, entram no mesmo tabuleiro? O acordo de 12 bilhões de dólares não tratou apenas de grãos, mas de quem define o futuro do comércio. As ondas de choque desse pacto não ficaram nas salas de reunião. Elas chegaram às ruas, às cozinhas e às pequenas cafeterias americanas. Em outubro de 2025, consumidores enfrentavam preços recordes e uma oferta reduzida. Importações da Etiópia e de pequenos produtores latino-americanos começaram a surgir, mas com qualidade irregular e volumes instáveis. Cafés independentes, já pressionados, sucumbiram. No Oregon, Susan Martinez, dona de um pequeno café, mudou para grãos etíopes, e seus clientes notaram a diferença. Em 2 meses, ela atendia metade do público de antes. Pesquisas nacionais mostraram que 73% das cafeterias relataram queda de receita, com média de 18% desde o início das tarifas. Os custos permaneceram, mas os clientes se foram. Em Columbus, Ohio, a enfermeira Jennifer Walsh resumiu o sentimento: estou escolhendo entre cafeína e mantimentos. Para milhões de famílias, o café, antes um conforto cotidiano, tornou-se um luxo. O impacto cultural também foi profundo. Cafeterias locais, pilares da vida comunitária, desapareceram, substituídas por grandes redes com contratos globais. Starbucks, Dunkin' e outros gigantes preencheram o vazio, transformando um cenário vibrante e diverso em algo uniforme de costa a costa. A ironia é que, enquanto os Estados Unidos, berço da cultura moderna do café, viam suas cafeterias de bairro sumirem,
o Canadá se promovia como novo centro dos grãos premium brasileiros. Uma reviravolta que poucos em Washington previram, mas que consumidores do centro-oeste e do noroeste pacífico sentiram em cada gole amargo. Surge, então, a pergunta: as tarifas protegeram os trabalhadores americanos ou aceleraram a eliminação da cultura popular em troca do controle corporativo? Enquanto os consumidores dos Estados Unidos contavam centavos, o Canadá servia novas xícaras de oportunidade. Em apenas 3 meses, as importações canadenses de café brasileiro aumentaram 137%, transformando o país em um polo continental. O efeito sobre os preços foi imediato. Prateleiras de Toronto, Montreal e Calgary mantiveram estabilidade, até com pequenas quedas, enquanto a qualidade melhorou. Os cafés exibiam misturas mais ricas e torras mais suaves, grãos que os americanos já não encontravam. O Canadá não apenas garantiu o café, elevou toda a experiência. Para gigantes como a Tim Hortons, a vantagem foi extraordinária. A rede adquiriu grãos 23% mais baratos que os concorrentes americanos, com qualidade superior. Os índices de satisfação do cliente atingiram recordes e as vendas dispararam. Muitos chamaram o momento de a nova era de ouro da cultura cafeeira canadense. Enquanto os cafés de rua americanos fechavam, a marca nacional do Canadá prosperava, e veio o efeito cascata. O turismo do café se tornou real. Moradores dos Estados Unidos cruzavam a fronteira para Windsor, Surrey e Montreal apenas para tomar café. Filas se formavam em cafeterias canadenses, onde uma tarifa destinada a punir o Brasil havia, ironicamente, criado novos destinos para consumidores americanos. O impacto econômico se espalhou. O café passou a gerar empregos em transporte, armazenagem e hospitalidade. A cultura cafeeira canadense, antes discreta, emergiu como referência continental em qualidade e preço acessível. E isso levanta uma questão mais profunda. A política realmente protegeu os empregos americanos ou apenas exportou prosperidade para o norte? O Canadá não lutou, apenas se adaptou. E, ao fazê-lo, conquistou o título de capital do café da América do Norte. O contraste é nítido. Os Estados Unidos enfrentam escassez. O Canadá desfruta abundância. E em cada xícara fumegante, uma verdade se impõe. Quando a política colide com a vida cotidiana, quem sente o impacto é o consumidor comum. A história do café sempre foi global, mas em 2025, tornou-se um espelho de poder, política e alianças mutáveis. Uma tarifa imposta por Washington provocou repercussões em oceanos. Em semanas, os mercados de Nova York e Londres reagiram. Os contratos futuros de café subiram 38% em Nova York e mais de 50% em Londres. Vietnã, Etiópia e Colômbia ganharam espaço, mas nenhum substituiu o sabor e a escala do café brasileiro. Por décadas, ele ancorou o ritual matinal do mundo, e agora âncora uma nova aliança. As mudanças de longo prazo são inegáveis. As importações americanas de café brasileiro caíram 72% em relação aos níveis anteriores às tarifas. Em contrapartida, as exportações do Brasil para o Canadá aumentaram 43%, e mais de 30 bilhões de dólares em contratos de longo prazo deixaram os Estados Unidos, redirecionados para o Canadá, Europa e Ásia. Uma simples xícara de café tornou-se uma lição de política comercial. O que deveria proteger trabalhadores americanos acabou isolando-os. O que deveria fortalecer cadeias de suprimentos as fragilizou. Nos cafés tranquilos de Montreal, Toronto e Vancouver, os canadenses saboreiam um café que conta uma história maior, de como diplomacia, preparo e parceria podem superar o confronto. Não se trata apenas de grãos. Trata-se do custo do erro de cálculo. Trata-se de como a vida cotidiana, sua mesa de café da manhã, o café do seu bairro, o seu orçamento, pode ser transformada por decisões tomadas a meio mundo de distância. E trata-se de uma nova realidade. O Canadá agora detém o título de capital do café da América do Norte, enquanto os Estados Unidos buscam alternativas. Então, fica a pergunta: se uma simples bebida matinal pode expor as falhas do poder global, o que acontecerá quando as próximas commodities, petróleo, trigo ou tecnologia, se tornarem o campo de batalha? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.